O rico e Lázaro. Parábola ou história real? Leamos. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo, chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e a Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas. Ouça-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão. Se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Lucas capítulo 16, versos 19 a 31. Essa passagem vai de encontro à crença mortalista defendida pelas testemunhas de Jeová e pelos adventistas do sétimo dia, que acreditam que na morte o ser humano entra no estado de inexistência até a ressurreição dos mortos e que o inferno eterno não existe. Na verdade, essa é uma narrativa em forma de parábola, que mostra o mundo espiritual depois da morte, que a alma sobrevive e fica em estado de consciência. Vejamos os argumentos usados pelos mortalistas para tentar desconstruir as palavras de Jesus. O primeiro argumento é dizer que não se extrai doutrinas de parábola, que é apenas um texto fictício. Bem, esse texto não é a base para a doutrina da imortalidade da alma e do tormento eterno. É apenas mais um indício que corrobora com várias outras passagens. E o que Jesus quis transmitir não é fictício. Um exemplo: a parábola das 10 virgens. Que lição Jesus ensinou com aquela parábola? Que devemos estar preparados para a sua vinda. 5 virgens representam a igreja que está preparada, e 5 representam a igreja que não está. Essa parábola não está baseada em uma realidade? Não é uma doutrina estarmos preparados para a vinda de Cristo? Se é uma lição moral, ela está baseada em quê? Verdade ou ficção? Por acaso uma parábola tem o poder de mudar o sentido de um ensino? Bem, é fácil tentar descaracterizar uma parábola. Se quisermos descaracterizar a parábola das 10 virgens, como fazem os mortalistas com a parábola do rico e Lázaro, poderíamos questionar: seria Jesus um polígamo
por casar com 5 virgens? Jesus tem esposa? As 5 virgens não tinham pecado por serem puras? E daí por diante? Por que aqueles que querem descaracterizar a parábola do rico e Lázaro não fazem com a parábola das 10 virgens? Bem, ainda que sejam parábolas, o que mudaria? Nada. Afinal, mesmo nas parábolas, Jesus nunca disse qualquer coisa contrária à verdade. Todas as parábolas de Jesus refletem realidades. Isso não significa que as parábolas sejam histórias 100% literais, nem que possamos basear doutrinas em seus pormenores. Por outro lado, na medida em que as parábolas se baseiam em eventos do mundo real, devemos entender que, apesar dos elementos simbólicos ou metafóricos que aparecem na parábola do rico e Lázaro, Jesus só a contaria se realmente na vida real pessoas morressem e fossem para um outro plano espiritual. Ele quis mostrar uma realidade sobre a vida após a morte, e isto está notório no texto. O segundo argumento é que, se for uma história real, um espírito bebe água, possui língua, dedo. Bem, por isso que é contada em forma de parábola, porque iremos ver figuras que não são próprias de uma história real. É uma ilustração. Jesus se utiliza de simbolismos ou figuras de linguagem para fazer com que os ouvintes entendam a mensagem. É como se o rico tivesse uma memória ainda do corpo. Então ele se utiliza dessas expressões: língua, dedo, chama, água. Está se falando de um mundo não físico, descrito em formas de analogias ao nosso modo de observar as coisas. A Bíblia sempre usa esse tipo de linguagem. Por exemplo, anjos com asas, os olhos de Deus como chama de fogo. E sabemos que anjos são seres que não têm corpos e que Deus é espírito. Será que também devemos rejeitar, por exemplo, as simbologias das passagens do Apocalipse, como a mulher, a prostituta, os 2 cavaleiros, o dragão e etc.? Na própria crença adventista, é ensinada que Deus escreveu os 10 mandamentos com seu próprio dedo. Mas Deus não é espírito? Um espírito tem dedos? Portanto, a Bíblia sempre usa essa linguagem figurada. Outro argumento é que, se for uma história real, o céu e o inferno são próximos. Bem, quando mostra o céu e o inferno próximos, não significa que esses 2 lugares são vizinhos. O objetivo do texto não é mostrar a proximidade entre os 2 lugares, mas do que se passa nesses 2 lugares. Mostrar as 2 realidades. Mostrar o contraste de quem está no paraíso com quem está no inferno. E por fim, outro argumento é que, se for uma história real, Abraão tem seios e é o intercessor entre Deus e os homens, ao invés de Jesus. Bem, Abraão aqui não faz o papel de intercessor, mas de representante do povo escolhido, daqueles que viveriam pela fé. Por isso que é chamado de pai Abraão. Vejamos. Ele é também pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. Romanos capítulo 4, versos 12.
E seio de Abraão não é uma coisa física ou um lugar geográfico. É uma figura de linguagem e significa lugar de intimidade, lugar de bem-aventurança, lugar de gozo, significando o próprio céu. Essas são as objeções que os mortalistas usam para tentar desconstruir essa passagem. A interpretação que os mortalistas dão é que o objetivo de Jesus era simplesmente levar seus ouvintes a fazer da lei e os profetas a regra de fé e prática de suas vidas, e que não existe segunda oportunidade de salvação após a morte. Até aí tudo bem, mas não é só isso. Além disso, dizem que Jesus não está se referindo à vida após a morte, mas a um simbolismo, que Jesus pegou um conto, uma história pagã dos judeus, para ensinar uma lição moral. Aí ficam algumas perguntas. Os mortalistas nos acusam de fundamentarmos a nossa doutrina numa parábola. Mas então os mortalistas se utilizam de uma crença judaica pagã para ilustrarem suas doutrinas? O que é pior? Por que Jesus não usou essa crença judaica pagã de vida após morte para os condenarem? Se o que Jesus narrou era uma crença judaica pagã, alguma vez Jesus usou de uma mentira para ensinar verdades? Como admitir que Jesus se utilizasse de tais meios para transmitir verdades eternas? Onde Jesus usou ensinamentos falsos ou pagãos para transmitir sua doutrina? Ele mesmo diz que suas revelações eram divinas, vindas do Pai. Vejamos. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras, e a palavra que estás ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. João capítulo 14, versos 24. O apóstolo Tiago diz que em Deus não há sombra de variação. Vejamos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em que não há mudança nem sombra de variação. Tiago, capítulo 1, versos 17. Todas as 42 parábolas contidas na Bíblia e as contadas por Jesus, ainda que contenham elementos simbólicos e figurados, são baseadas em coisas que acontecem na realidade. Nenhuma parábola se baseia em ilustrações irreais, muito menos ensinamentos pagãos. Essa narrativa em forma de parábola, contada por Jesus, nos deixa pelo menos 6 lições. Primeira, que a salvação ou a perdição não depende da condição social. As riquezas terrenas de nada valerão na eternidade. Segunda, que depois da morte não se pode sair de onde está para auxiliar os vivos. Terceira, que após a morte, tanto os salvos como os perdidos permanecem conscientes no céu ou no inferno. Quarta, que o estado de tormento ou de bem-aventurança após a morte é um estado consciente e irreversível. Quinta, que a morte encerra as oportunidades nessa vida. As escolhas que fizermos nessa terra definirá onde passaremos a eternidade. Sexta, que o meio eficaz de salvação é crer em Jesus e na sua palavra. Portanto, mesmo concordando que o texto não é 100% literal, não dá para descaracterizar a mensagem de Jesus, não dá para negar que Jesus se refere ao mundo espiritual. O seu objetivo-alvo é falar sobre a vida após a morte, falar como será a eternidade
para o perdido e para o salvo. Não dá para aceitar o que fazem as testemunhas de Jeová e os adventistas do sétimo dia, por não se encaixar com aquilo que creem. É o velho ditado: se a Bíblia não se encaixa com a minha doutrina, eu tenho duas opções. Ou eu mudo a minha doutrina para concordar com a Bíblia, ou eu mudo a Bíblia para adaptar a minha doutrina. Infelizmente, é isso que fazem as testemunhas de Jeová e os adventistas do sétimo dia, nessa história em forma de parábola contada por Jesus.